Mateus, capítulo 5, no versículo 3, assim diz a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra lida nesta noite. Pedimos que o Senhor aplique no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Título para a nossa mensagem: Humilde de espírito. As bem-aventuranças são os mais belos ensinamentos do Senhor para a sua igreja. Após um dia de trabalho intenso, o nosso Salvador se assenta na relva, numa pequena montanha, e ali prega o seu sermão, seu belo sermão, conhecido como Sermão da Montanha, conhecido também como as beatitudes ou bem-aventuranças. Somente o povo de Deus teria condições de seguir estes princípios. Se você ler cada bem-aventurança, vai perceber que é um princípio e só o povo de Deus consegue. Por quê? Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo jamais vai ser, por exemplo, humilde de espírito, e nós vamos explicar daqui a pouquinho o que é ser humilde de espírito. Portanto, aqui foi um ensinamento direcionado especificamente para a igreja, as bem-aventuranças. E aí nós temos várias bem-aventuranças, como, por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Todos esses versículos, eu citei apenas a metade de cada um, que está nos versículos 13 a 10, do capítulo 5 de Mateus. Pois muito bem, nós vamos falar nessa noite apenas sobre a primeira bem-aventurança. Nós vamos estudar agora minuciosamente esta bem-aventurança, vamos tentar entender o que o nosso Salvador quis dizer com bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa, então, ser humilde de espírito? Para começar, irmãos, nós vamos estudar de forma negativa. Vamos dizer o que não é ser humilde de espírito e depois vamos dizer de forma afirmativa. Não é dizer que, não é, por exemplo, alguém dizer que não é ninguém. Já viu aquele tipo de pessoa que, com uma falsa humildade, diz assim: eu não sou ninguém. Esse tipo de comportamento, esse tipo de palavra, e isso não acrescenta em nada e não vai dizer realmente que a pessoa é humilde de espírito. Então, não é esse tipo de gente. Não é mudar de nome, por exemplo, nem mudar de cidade, nem mudar de ambiente. Tem gente que quer ser tão humilde que muda tudo na vida. No entanto, continua sem ser humilde de espírito. Não é, por exemplo, andar de cabeça baixa. Aquele tipo de gente que anda assim, bem curvado, cabeça baixa, para dizer que é humilde, também não quer dizer estas coisas. Não é, por exemplo, ter alguma qualidade natural, embora isso seja legítimo, mas não é o que a palavra de Deus está falando aqui sobre questão de humildade de espírito. Por exemplo, uma pessoa gentil, abnegada, uma pessoa manso no falar, ou então falar baixinho, uma pessoa educada. Não tem muita gente assim? Isso é ótimo, isso é bonito, isso é maravilhoso. Isso faz parte da personalidade, do caráter da pessoa, mas eu quero lhes dizer que ainda não é ser humilde de espírito. É bem verdade que essas qualidades têm o seu lugar, e cada um de nós deve ser assim mesmo. Nós devemos ser gentis, abnegados e assim por diante. Mas não é isso que o Senhor quis dizer com relação a humilde
de espírito. Não é negar, por exemplo, também a sua personalidade, seu temperamento. Tem gente que não gosta do seu temperamento. Se eu fosse escolher, eu mudaria o meu temperamento. Mas a gente não muda o temperamento. Ninguém consegue mudar o temperamento. Com o temperamento que você nasceu, você vai morrer com ele. Por exemplo, se você for sanguíneo, sempre será sanguíneo. Se for colérico, da mesma forma, fleumático, melancólico, sempre o será. É bem verdade que o seu temperamento pode ser controlado e deve ser controlado pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa, por exemplo, colérica, pode ser uma pessoa colérica no sentido positivo da palavra, vai ser um bom líder, vai ser uma pessoa com bastante iniciativa e assim por diante. Como foi, por exemplo, Pedro. Pedro era sanguíneo, ele agia impetuosamente e assim por diante. Só que ele errou muito, pecou muito com isso. Por outro lado, quando ele foi controlado pelo Espírito Santo, se tornou um sanguíneo com uma capacidade enorme de liderança e usado poderosamente nas mãos de Deus. Todos os temperamentos, então, são bons, desde que eles sejam controlados pelo Espírito Santo, mas eu quero lhes afirmar que ainda não se trata de temperamento aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os humildes de espírito, ou uma outra versão aí, bem-aventurados os pobres de espírito. Afinal de contas, o que quer dizer pobre de espírito? O que quer dizer humilde de espírito, quando o Senhor disse aí neste versículo 3 de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos estudar agora o texto de forma mais detalhada, de forma mais minuciosa. Em primeiro lugar, ser humilde de espírito é confessar os pecados a Deus. Vamos agora, então, falar de forma positiva. Falamos negativo, o que não é, agora vamos falar o que é. Então, se você quer saber mesmo o que é ser humilde de espírito, você precisará confessar, em primeiríssimo lugar, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessar que é um pecador perdido e que merece a condenação eterna, que merece o inferno e que está arrependido diante de Deus para que você seja salvo. Este é o primeiro passo. Se é que você não fez isso ainda, eu já fiz isso. Espero que vocês que estão me ouvindo, me vendo, já tenham feito, mas quem não fez ainda precisará fazê-lo urgentemente. Confessar o seu pecado diante de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3:23 e Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 12, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui nós temos a doutrina da queda, do pecado original, pecado de Adão. Adão pecou, Adão ofendeu a Deus, quando ele comeu aquele fruto que Deus tinha proibido, ali ele quebrou a lei de Deus e acredite, nós da mesma forma, porque nós estávamos em Adão, Adão era o nosso representante, ali então ele quebra a lei de Deus e a partir daquele dia o pecado entrou no mundo. Significa dizer que todos pecaram, que todos nós, da mesma forma como Adão, pecamos, que todos nós ofendemos a Deus, que todos nós quebramos a lei de Deus, que todos nós ficamos debaixo de maldição, porque no momento em que Adão pecou, ele caiu debaixo da maldição de Deus. Não foi isso que Deus falou? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ali, irmãos, foi uma ameaça, foi uma maldição para aqueles que
se aventurasse a quebrar a lei de Deus, a comer daquele fruto. Adão comeu do fruto, nós comemos do fruto, né? Numa linguagem figurada, nós quebramos a lei de Deus, nós ofendemos a Deus, nós ficamos debaixo de maldição. E para que o homem saia de debaixo dessa maldição de Deus, ele precisará se arrepender, ele precisará se voltar para Deus, ele precisará dar uma volta de 180 graus. É como, por exemplo, um carro vai na rodovia e lá na frente tem assim retorno. Ele reconhece que está indo na direção errada e retorna e faz uma conversão. Assim é a vida do ser humano. O ser humano está indo para o precipício, o ser humano está caminhando para o inferno, o ser humano está caminhando para um local que vai estar para sempre longe de Deus, e ele precisa se arrepender, ele precisa crer no Salvador, ele precisa fazer uma conversão de 180 graus, ele precisa retornar para Deus, e este retorno é Jesus. É crer em Jesus, é amar a Jesus, é servir a Jesus, é adorar a Jesus, é se prostrar, é confessar o pecado, é dizer: Deus, eu quebrei a tua lei, eu me arrependo, eu creio no teu filho, eu quero voltar para ti, eu quero viver para ti, Senhor, de todo o meu coração, de agora por diante. Me lembro que na minha adolescência, em plena vida de pecado, longe dos caminhos do Senhor, aproveitando tudo que o mundo pode oferecer. E eu, com 16 anos, ouvi o Evangelho, ouvi o convite do Evangelho, e o pregador pregava a plenos pulmões. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Arrependa-se, creia no Evangelho, volte-se para Jesus. E naquele instante eu entreguei a minha vida ao Senhor. Naquele instante eu me voltei. Eu fiz a conversão de 180 graus. Eu estava andando e estava errado. Estava caminhando para o precipício. Não tinha paz na alma. Existia um vazio no meu coração. E quando Jesus entrou no meu coração, a minha vida mudou radicalmente. E assim com muita gente, e assim com muitos de vocês. Então, é isso que significa ser humilde de espírito, é se arrepender dos seus pecados. Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, ele começou a dizer assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Então o Senhor anunciava isso para o mundo, para as pessoas, e muitos se arrependeram, e muitos creram, e hoje muitos estão se arrependendo, muitos estão crendo em Jesus, muitos estão se refugiando na cruz. Eu quero afirmar que há mais um lugar junto à cruz para aqueles que ainda não se prostraram diante de Jesus. O Evangelho exige convicção de pecado, o Evangelho exige arrependimento, o Evangelho exige conversão. O Evangelho de Jesus condena o pecador, mas depois liberta-o, havendo conversão e confissão de pecados. Precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores, devemos confessar o nosso pecado. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo tendo confessado publicamente o Senhor Jesus Cristo, eventualmente ainda pecamos, falhamos, tropeçamos, mas nós precisamos confessar esses pecados e receber a graça de Deus, receber o perdão da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, ser humilde de espírito é confessar Jesus publicamente. Já falamos sobre o arrependimento, agora precisamos confessá-lo publicamente, corajosamente, com determinação, que Jesus é o Senhor. Eu vou repetir a bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, no versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Presta atenção, tem muita gente que quer ser crente escondido. Tem muita gente que quer ser cristão, mas assim do seu jeito. Só lá dentro da sua casa, que ninguém saiba. Eu quero até ir para o céu, mas eu quero viver minha vida cristã sozinho, isolado, sem que ninguém saiba. Quero afirmar que isso é impossível. Quero afirmar que Deus não salvará uma pessoa que tem vergonha do nome de Jesus. É preciso confessar publicamente. A confissão pública é uma condição sine qua non para a salvação. Necessária, indispensável, e ninguém será salvo se não confessar Jesus publicamente. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse lá em Mateus, no capítulo 10, 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Já pararam para pensar como nós temos coragem de fazer todo tipo de confissão pública, mas quando é para confessar o nome de Jesus, nós temos vergonha. Quando é para, por exemplo, publicar alguma coisa nas nossas redes sociais, nada falamos sobre o Evangelho. Não temos coragem de compartilhar o Evangelho do Reino, sequer de publicar um versículo bíblico nas nossas redes sociais. Pois muito bem, nós precisamos ter coragem, precisamos confessar Jesus publicamente, precisamos falar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Me admira o fato de que tem muita gente que abraça apaixonadamente os seus projetos, os seus planos, e defendem, tanto na política, como no seu trabalho, como em toda parte, defendem com unhas e dentes, apaixonadamente, mas quando se trata do Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas têm vergonha, as pessoas não têm coragem, as pessoas são covardes. E é por isso que lá em Apocalipse, capítulo 21:8, diz que os covardes vão ser lançados no inferno. E covarde aqui é justamente uma pessoa que não tem coragem de assumir Jesus publicamente. Já pensou o que é que o meu amigo vai pensar, vai me chamar de crente? Já pensou o que é que o meu colega ou que o meu familiar vai pensar? Já pensou se eu disser que sou um crente, que sou uma pessoa que anda agora com a Bíblia? Ou seja, está mais preocupada com o que as pessoas pensam do que que o nosso Deus pensa. E aí o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, se alguém tiver vergonha de mim aqui nesta vida, eu vou me envergonhar dele lá diante do Pai, diante dos anjos. Então, não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você tem tido vergonha do Evangelho? Você tem tido vergonha do Senhor Jesus Cristo? Este é o momento de arrependimento. Esse é o momento de confissão. Esse é o momento de você servir ao Senhor de todo o coração e viver uma vida comprometida, consagrada, buscando o enchimento do Espírito Santo. Este é o momento de você dar tchau ao mundo. Este é o momento de você não se importar mais com o que as pessoas vão falar, vão pensar, seus amigos, seus familiares, porque eles não vão te dar a vida eterna, porque eles não vão te dar a salvação. Quem morreu numa cruz foi Jesus, e ele não teve vergonha de morrer ali exposto na cruz. E se diz que os apenados, lá na época do Império Romano, quando eram crucificados, eram nus, crucificados nus, expostos à vergonha pública, pois o nosso Senhor foi
crucificado e não teve vergonha, porque ele poderia muito bem dizer: eu não vou para essa cruz nunca. Eu não vou morrer por estas pessoas que não querem conta com Deus nunca. Eu não vou morrer pendurado numa cruz nunca. Mas acredite, Jesus aceitou o desafio. Jesus aceitou o desafio de ir para aquela cruz. E afirmo categoricamente que se ele não tivesse ido para a cruz, nem eu, nem você e nem ninguém seria salvo. Todos iríamos para o inferno eternamente. Mas ele, que não teve vergonha, foi para a cruz, morreu numa cruz, sofreu numa cruz, pendurado numa cruz até o último suspiro e morreu para nos salvar. Não foi porque ele não tinha forças para sair dali, não foi porque os soldados o prenderam, o bateram, não foi porque Pilatos o condenou à morte, não foi porque o Judas o traiu, não foi porque os principais sacerdotes o acusaram, mas porque ele quis, mas porque ele te amou, mas porque ele nos amou, porque ele quis agradar o Pai, porque ele deu a sua vida para nos salvar. Então, você não pode também ter vergonha dele. Você não pode dizer assim: eu não vou ser crente, eu não vou andar como esses crentinhos aí que andam para cima e para baixo com a Bíblia, esses crentes que não têm coragem de ir a uma festa, esses crentes que não têm coragem de curtir a vida. Eu quero dizer que se você pensa assim, eu lamento muito, porque somente aqueles que têm coragem de confessar Jesus publicamente é que vão para o reino dos céus. Terceiro e último lugar, ser humilde de espírito é esvaziar-se de si mesmo, é dependência de Deus. É isso que é ser humilde de espírito. Começando dizendo que é preciso confessar o pecado, depois dissemos que é publicar a sua fé, e terceiro, é viver uma vida santa na presença do Senhor. É você viver uma vida abnegada, uma vida consagrada, uma vida devotada, uma vida cheia do Espírito Santo. É depender de Deus. Não podemos, meus irmãos, ser cheios de Deus enquanto estivermos cheios de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para depois sermos cheios de Deus. Renunciar à nossa própria vida, uma vez que fomos salvos, perdoados, transformados, libertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora nós precisamos nos humilhar diariamente na presença do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se você quer ser exaltado por Deus, se você quer ser abençoado por Deus, você precisará andar humildemente na presença do Senhor. Você precisará viver uma vida de dependência, de humilhação, de abnegação, de compromisso, de consagração na presença do Senhor. Tem alguns exemplos de homens e mulheres no Antigo Testamento que viveram uma vida abnegada e uma vida de absoluta humildade na presença do Senhor, reconhecendo a santidade de Deus e a sua miserabilidade. Gideão, por exemplo, quando recebeu a visita de um anjo, na ocasião, o anjo disse: homem valente, Deus é contigo. E Gideão disse o seguinte: eu não tenho condição de ir para esta guerra, não tenho condição de livrar Israel. Eu sou o menor, eu sou da menor tribo de Israel e sou da menor família. Como iria eu? Como poderia eu livrar Israel? Gideão reconheceu a sua impotência, a sua incapacidade, e ele reconheceu que não podia, a não ser que Deus fizesse um milagre, a não ser que Deus o usasse poderosamente, a não ser que Deus estivesse com ele. E aí ele coloca Deus à prova e diz: se realmente o Senhor estiver comigo, então que aconteça isso, que aconteça isso, e vocês conhecem a prova que ele colocou diante de Deus. Nós temos ainda a experiência de Davi, quando Deus pessoalmente visita Davi. Davi disse assim: Senhor, quem sou eu para que o Senhor venha a mim? Quem sou eu? Davi reconhece a miserabilidade dele.
Davi conhece a pecaminosidade dele. Davi reconhece a santidade de Deus. Isaías, quando recebeu a visita pessoal de Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está lá em Isaías 6:5. Ele reconhece, então, o seu estado deplorável diante de Deus. Quando nós, irmãos, contemplamos a santidade de Deus, nós devemos cair de joelhos. Nós reconhecemos, nós olhamos, nós temos consciência da nossa pecaminosidade, da nossa miserabilidade, da nossa pequenez, porque Deus é santo, 3 vezes santo, 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 santo. E aí nós devemos fazer como Isaías: ai de mim, estou perdido. De maneira que Deus, ele tem os seus. No Novo Testamento também nós temos exemplos de pessoas que reconheceram a santidade de Jesus e o seu estado de pecado, como, por exemplo, diante da pesca maravilhosa. Já ouviram falar da pesca maravilhosa que está em capítulo 5 de Lucas? O Senhor chega, prega o evangelho para uma multidão e, em seguida, manda que os apóstolos, na verdade, eles não eram nem apóstolos ainda, eram pessoas que, a partir daquele dia, eles se converteram a Jesus, mas Jesus manda que Pedro jogue a rede para o outro lado, e ele joga a rede. Quando jogou a rede, e tanto peixe na rede, que o barco começou quase que a afundar, e ele teve que chamar outros colegas para vir pegar, ajudar, puxar os peixes. E Pedro sentiu naquele momento convicção de pecado, percebeu a santidade de Jesus. Sabe o que ele disse? Lá no versículo 8, capítulo 5 de Lucas. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Percebeu? É isso que é ser humilde de espírito. É reconhecer a santidade de Deus e o nosso pecado. O apóstolo Paulo disse assim: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Se tratando da evangelização, em 2 Coríntios 2,16, ele reconheceu que ninguém era capaz, a não ser que o Espírito Santo o capacitasse para que ele pudesse fazer a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou essas palavras: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, lá em João 8:28. Isto, meus irmãos, é completa ausência de orgulho pessoal. Ser humilde de espírito é voltar os olhos para Deus, é depender de Deus em oração, é estudar as Escrituras Sagradas, é examinar a lei de Deus. Ser humilde de espírito é dizer, como os apóstolos, aumenta-nos a fé. Nós precisamos, meus irmãos, dizer, como os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. A minha fé é tão pequena, tem algumas coisas que eu não consigo, Senhor. Senhor, me ajuda a ter mais fé, a ser mais firme no teu evangelho, a te amar mais, a te adorar mais, a te servir mais, a me arrepender mais, a me prostrar mais diante do Senhor, a viver uma vida santa, uma vida que te honra e te glorifica. Aumenta-me, Senhor, a fé. Olhe para Jesus, meu querido, minha querida, e você será liberto, você será liberto. Olhe para Jesus e você perceberá o seu pecado e vai perceber que você nada é e que precisa da graça dele, do socorro dele. Olhe para Jesus e ele vai aumentar a sua fé. Olhe para Jesus e espere nele. Lá em Salmo 34:5 diz a palavra: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram ou não ficarão confundidos. Quem olha para Jesus é iluminado. Quem olha para Jesus é liberto.
Quem olha para Jesus é socorrido, é abençoado, é restaurado, é curado, é transformado, tem a vida eterna. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diga como Pedro: salva-me, Senhor. Quando Jesus estava andando sobre as águas, e Jesus e Pedro ficou com dúvida, achando que era um fantasma, e Jesus: não, calma, sou eu. Então, se é o Senhor, manda que eu vá aí. E Pedro vai andando por cima das águas e tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Nós, muitas vezes, tiramos os olhos de Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Mas fale como Pedro. Diga como Pedro: salva-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. E me ajuda, e me abençoa, e me perdoa. Então, meus irmãos, nós estudamos aqui hoje sobre humildade de espírito. Numa só frase: humilde de espírito é dependência de Deus. E eu queria concluir esta mensagem nesta noite. Eu queria concluir essa mensagem nesta noite lembrando um episódio que aconteceu na Reforma Protestante do século XVI. Depois que Martinho Lutero, em 1517, afixou as suas 95 teses contra o Papa. Teses são frases de efeitos, são frases peitando a maior autoridade daquela época. Não tinha rei, não tinha governador. A maior autoridade daquela época era o Papa. O Papa mandava em todo mundo. E acredite, Martinho Lutero peitou o Papa. Ele disse assim: você não é mais do que Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Ele era um homem que reconhecia a soberania de Deus. E alguns anos depois que ele afixou as suas 95 teses, no dia 10 de dezembro, isso aí já é outro episódio, 10 de dezembro de 1520, 6 meses depois, presta atenção, 6 meses depois de o Papa Leão X ter determinado que Lutero deveria renunciar às suas ideias. E ele, Martinho Lutero, queimou a bula papal, porque o Papa baixou uma bula determinando, ordenando. E quem era doido de desobedecer o Papa? Quem era louco? E esse louco foi Martinho Lutero, mas louco para os homens. E absolutamente humilde na presença do Senhor. Ele preferia morrer na fogueira, como muitos outros morreram, a se submeter à autoridade de um homem que tinha se desviado dos caminhos do Senhor desde sempre. Então, Martinho Lutero pega a bula e queima em praça pública, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele queima, dizendo, em outras palavras: eu só me submeto à maior autoridade do planeta, que é Jesus Cristo. É isso que é ser humilde de espírito. É nós dependermos somente de Deus, da graça de Deus, e resistirmos ao diabo, resistirmos aos inimigos de Deus, aos inimigos de Jesus Cristo. E Deus, graciosamente, poupou a vida de Martinho Lutero, guardando, protegendo, através de um governador lá da região, onde, lá na Saxônia. Ele foi do eleitor, o nome que estava era eleitor, Frederico, tal Frederico Sábio. Frederico o rapta e coloca num castelo, protege, e ele ficou lá protegido por muito tempo, da fúria, inclusive, do imperador Carlos V, que foi o imperador que estava junto com o Papa. Veja só, o homem enfrentou o imperador Carlos V, enfrentou o Papa, e ele foi guardado e protegido por Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que se Deus não tivesse usado esse homem e outros lá da Reforma, nós hoje não seríamos igreja. Nós hoje não estaríamos aqui livres, com as paredes limpas aqui, ó. Tá vendo essas paredes brancas aqui?
não tem uma imagem de escultura, não tem um ídolo, não tem um santo. Nós adoramos somente a Jesus, nós adoramos somente a Deus. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, entre nós e Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós não adoramos os ídolos como eles faziam, como o Papa obrigava todo mundo, como o Papa desencaminhava as pessoas. Nós adoramos somente a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É a Ele e somente a Ele que adoramos. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Queremos te pedir que o Senhor aplique em nosso coração tudo que foi estudado aqui. Não permitas, Pai, que traiamos a tua confiança. Não permita, Senhor Deus, que apostatemos, nos desviemos, como infelizmente muita gente tem feito isso, criando suas próprias religiões, seus próprios interesses, sua maneira de cultuar ou adorar, mas que são reprovadas diante do Senhor. A adoração que o Senhor aceita é em espírito e em verdade, e é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te pedir que o Senhor nos guarde, nos preserve, nos sustente. Amado Pai Celestial, nós te amamos, nós te adoramos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, nos libertou, nos livrou, ó Deus, da condenação. O Senhor nos livrou do homem mau. O Senhor nos livrou dos apóstatas. O Senhor nos livrou dos idólatras. O Senhor nos livrou dos papistas. O Senhor nos livrou dessa gente que não tem compromisso com Deus, com a santidade, com a palavra de Deus. O Senhor nos livrou. O Senhor nos dê a graça para continuarmos firmes, comprometidos e agora pregando o verdadeiro evangelho, como os reformadores do século XVI. Nós queremos também fazer a mesma coisa hoje, Senhor, corajosamente, com fé, com determinação. Dá-nos a tua graça, Senhor. Nós oramos gratos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos, irmãos.